Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui então com essas leituras que fazem referência a José de uma forma extraordinária. Essa leitura de Samuel é uma profecia. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares em teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Aqui eu acho, a passagem bíblica que mais tem a questão da continuidade e descontinuidade. Vamos lá, o que Davi pensou com essa profecia? Que vai ter um filho teu que vai construir um templo para mim. Na continuidade, quem seria? Salomão. Salomão construiu o templo? Construiu ou não? Construiu o templo. Ora, se Salomão construiu o templo, era esse templo que estava sendo falado aqui? O que continua depois? Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre. O reino de Salomão foi estável para sempre? Está vendo como que a Bíblia entrelaça continuidade e descontinuidade? A continuidade é que Salomão tomou para si esse empenho de fazer o templo, achando que falava dele, mas na verdade aqui falava do reino de... Por isso que os judeus chamavam Jesus de filho de Davi. Filho de Davi. Ora, quem garantiu a descendência de Davi? José, que é descendente da tribo de Judá, que é a mesma tribo de Davi. Ele é que fez cumprir a profecia. Só que aqui no Evangelho, nós temos o que a gente chama, nos estudos exegéticos, quando estuda a Bíblia, uma passagem que a gente chama de teoria do embaraço. Uma passagem embaraçante. Qual seria a passagem embaraçante? Para o judeu, o que conta é a linhagem masculina. Ok? E o que acontece aqui? Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Não é uma linhagem contínua, teve que quebrar. Por que teve que quebrar? Por quê? Porque José não foi quem deu o sêmen para a vida de Cristo, mas sim o Pai eterno. Então, na cultura judaica, isso, para acontecer, é porque realmente tem que ser muito autêntico. Porque o judeu não toleraria que fizesse isso jamais para uma mulher, né? José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, José garante a descendência de Davi. Bem, José tem várias características que são espetaculares. Primeiro, não se fala uma palavra no Evangelho de José. Nada. Aqui entra a delicadeza de Deus com os dois. Maria fala muito pouco. José não fala nada. Ele simplesmente obedece. José é o maior exemplo quase de interiorização,
de contemplação, de calar-se para ouvir. José, não temas de receber Maria por sua esposa. José, levanta, pega o menino e leva para o Egito. José, pode voltar. E ele sempre disponível, carregando, protegendo o Filho de Deus. Imagina a glória que não deve ser de São José no céu. Imagina se Deus não ouve. Dizem que os demônios tremem com o nome de São José. Eu nunca fiz no exorcismo a invocação de São José. Podia ter já. Nossa Senhora, eu sei que ele fica com raiva. Ave Maria. Mas eu já vi, estou lendo ali a parte de exorcismo, que também a invocação a São José deixa o demônio irritado. Sabe outra coisa que deixa irritado? Que é muito criticado por alguns? Adivinha? Irrita profundamente o demônio. A Thelma está aqui, não? Oração em línguas, não? Ele odeia oração em línguas. Odeia. A Thelma sempre ajuda algumas vezes. Odeia mesmo. Para com isso, né? A oração em línguas também tem o seu poder. E é tão criticado até por padres que às vezes rezavam em línguas, hoje não. Mas eles ficam irritadíssimos com a oração em língua. São José também é tido como o carpinteiro. Esse não é o filho do carpinteiro? Ora, ele se tornou o patrono dos trabalhadores, né? Uai, ao mesmo tempo que ele é silencioso, ele é trabalhador? Ou ele é ativo, ou ele é contemplativo? José também é tido como o maior exemplo de união entre ação e contemplação. Marta e Maria, lembra? Marta, Marta. A Marta está aí, não? Te preocupas com tantas coisas, mas só uma é importante. Maria escolheu a melhor parte, que nunca lhe será tirada. Hoje, um dos problemas que Roma tem muito medo com os padres é o chamado ativismo. Fazer, fazer, fazer e não rezar. O padre chega empolgado e quer fazer, e vai, né, põe um monte de coisa e quer fazer tudo, quer reformar, e depois não reza. O que vai acontecer? A bateria acaba e nascem profundas crises sacerdotais com isso, com o ativismo do padre. Então, o ativismo, ele trabalhar, servir é bom, mas sempre tem que ser contrabalançado com a contemplação de José. Então ele é o maior exemplo das duas coisas. Ele. Depois, José é o marido que não teve relação sexual, por isso o lírio branco. Aí tem gente que condena, não, é claro que teve, porque senão não é um casamento de verdade. Ora, como é que é o amor do pai e do filho? Não é uma doação total? O máximo da doação é aquele que não tem nada em troca, nem relação sexual. Então José e Maria são os maiores ícones da Trindade. Por isso é a Sagrada Família. Porque o amor entre Maria e José é totalmente de doação, sem querer nada em troca. Como deve ser também a relação sexual deve ser de doação. Por isso que é pecado grave os métodos contraceptivos. Que inclusive nós temos aqui as instrutoras que estão ainda pouco utilizadas, né? Achei que ia dar fila, a instrução do método Billings, que é o único que é permitido pela igreja, mas não está tão assim a procura. O que deve estar acontecendo? E não estou vendo tanto filho aqui, né? Se pelo menos tivesse aí todo mundo com 4, 5, 6 filhos, até entenderia. Mas se não está tendo tanto filho e não está tendo tanta procura,
alguma coisa está errada. Ou não? Por quê? Porque a relação sexual deve ser imagem da doação do pai e do filho. Só que entre José e Maria, isso é elevado ao máximo. O máximo de doação total entre um e outro. José que se doa maximamente a Maria, e Maria que se doa maximamente a José. Por isso o lírio da castidade. O que é castidade? Celibato é só celibato? Castidade? Não. Castidade é a capacidade de dominar a si mesmo para se doar. Então ele é o patrono da castidade. Ele dominou todos os seus impulsos afetivos, sexuais, para se doar gratuitamente. Quem é casto consegue se doar. Quem não é casto não consegue se doar. É a pessoa escrava dos desejos. Então ela não se doa. Então castidade é para casado e para celibatário. E pode ter padres que não são castos, pode ser casais que não são castos. A castidade nasce da oração, que nos dá a capacidade de nos dominarmos, né? Bem, o que mais que nós podemos entender de José? Ele toma um susto quando perde Jesus no templo, porque ele também cumpria a lei, ia a Jerusalém todo ano, como mandava a lei, e Jesus foi perdido, e ele disse: não sabias que eu deveria ocupar-me com as coisas do meu pai? Claro, na hora dá Só que a Bíblia é muito delicada nesse ponto, porque José fica em silêncio, Maria fala que guarda tudo no coração, e depois fala assim: e Jesus seguiu com eles e lhes era o quê? Submisso. Dos 12 aos 30 anos não se fala de Jesus, ou seja, ele ficou na família de Nazaré, obedecendo, ajudando na carpintaria, santificando a família. São José Maria Escrivá fala que a maior prova, a família, alguns santos dizem o seguinte: a família é sagrada em si, não precisa de milagres. Não precisa. Tem gente que fala: por que Deus não descreveu Jesus? O que ele fez de diferente na família? O ambiente familiar, que é a igreja doméstica, não precisa de milagres. O próprio ser família é um milagre de amor. Cozinhar com amor é tudo. Não precisa que a água do feijão sobe, desce, faz uma curva em cima do fogão. Que mais? Que a carne gira sozinha. Não precisa disso. Porque o próprio ser família é um milagre. O próprio ser marido, pai, esposa, mãe. No ordinário. O extraordinário do ordinário, né? A vida ordinária é um milagre na família. O olhar, a doação. Claro que hoje nós estamos tendo crise com celular, internet, que acaba que todo mundo fica em outro mundo, mas devemos vigiar muito, para que quando nós chegarmos em casa familiar, evitarmos, né? Ou pelo menos uma grande parte do tempo, doar-nos uns aos outros, principalmente criança. As crianças sofrem muito com os pais que chegam tarde, e não amam, não recebem amor do pai, principalmente do pai que trabalha fora, ou às vezes agora até da mãe. Já chega, põe para dormir. A criança quer brincar antes, né? Quer sentir amada, quer ser carregada no colo, como está aqui. Imagina José carregando Jesus no colo. Bem, quando morreu José? Ninguém sabe. Por isso que eles colocam, às vezes, aqui nem tanto, mas acham que José tivesse uma idade maior, uma diferença de idade grande. Mas não quer dizer, pode ter morrido também jovem, né?
não se fala de túmulo de José. Existe uma santa, que eu esqueci o nome dela, ou é beata, que fala que o corpo dele está incorrupto em algum lugar e que vai ser descoberto antes do final dos tempos. Ok? Não sei. Papa João 23 diz que não é impossível que depois Jesus e Maria tenham assunto o corpo de José. Hoje a fé católica é que está em corpo e alma Maria e Jesus. Mas João 23, na Assunção de Nossa Senhora, diz que não é impossível. Eu acho difícil que Jesus vai deixar o pai carregou ele no colo aí, jogado num túmulo. Vamos ver depois. A santa fala que o corpo está incorrupto em algum lugar e que vai ser encontrado antes do fim do mundo. Não sei, vamos lá. Não sei se é santa ou beata, não lembro. Bem, existem alguns milagres também. A escada de São José, vocês já viram? A escada de São José no estado de Novo México, acho, nos Estados Unidos, né? Uma escada que as irmãs fizeram uma novena para São José, que precisava dessa escada, e apareceu um carpinteiro do nada, fez uma escada excepcional, girando 360 graus, sem nenhum eixo no meio, sem prego, não é isso? Belíssima, perfeita. E depois esse carpinteiro sumiu, ninguém sabe de onde veio, não recebeu nenhum real, e foi embora. Um bom exemplo, Divaldo. Tô brincando. Não, você não quer ser igual São José? Até hoje se recebem milhares de visitas dessa escada, né? Uma escada maravilhosa. Depois vocês colocam lá, escada de São José. Impossível, quase, humanamente falando. Santa Teresa d'Ávila diz que nunca ficou sem nenhum pedido. É que também o santo não serve de base, porque ele só pede o que Deus quer, nós é que desvia do caminho, né? O santo tudo recebe, porque só pede o que Deus quer mesmo, é inspirado pelo Espírito Santo. Mas Santa Teresa d'Ávila é uma das grandes precursoras da devoção de São José. Diz que ninguém jamais ficou desamparado por ele, né? Patrono dos trabalhadores, não sei se tem alguém desempregado que precisa de emprego, vamos pedir hoje para que São José interceda por você. Algum problema financeiro, alguma de reforma, né? Reforma parada. Tem gente com reforma parada aí? Não, levanta a mão. Mas você com reforma? Ah, não. Não, você merece, viu? Pedreiro com reforma parada. Certo é a falta de pedreiro. Casa de ferreiro e espeto de pau mesmo. Mas mesmo assim ainda vou pedir a intercessão de São José. Mas coloca, ou uma reforma que é necessária na sua casa. Tem gente que está pingando a casa inteira, né, com muito cheio de goteira nessa chuva. Pede a intercessão de São José para que ele te dê a condição de reformar. O que mais? Alguma dívida que ficou fora da... A minha já está daquele jeito que eu não é? São José está me ouvindo, é dia e noite já. Nunca vi desse jeito. Eu falo, São José de Deus, mas vai demorar, né? Mas coloca essa dívida também nos braços de São José. Castidade. Não é castidade, não é só sexo, viu? Castidade é esse autodomínio. Peça o dom da castidade, dominar a si mesmo, dominar a ira, dominar o corpo. Está muito ligado à virtude da temperança. Comer pouco. Gente, quaresma. Tem gente que faz umas penitências, quando vem no domingo de Páscoa, no sábado, aleluia, né? Por exemplo, a gente fica sem beber a quaresma inteira. Aí chega no sábado à noite, entorna o caldo, bebe umas 30 caixas de cerveja, fica bêbado,
que adiantou? Se você faz de bebida, é porque você depois tem que manter a temperança. Você não pode beber mais para ficar bêbado, concorda? Ou tem gente que faz de comida, jejum, depois come igual um porco, sábado, domingo, né? Fica até passando mal. A quaresma, ela é para nos dar a capacidade de ser temperante, com bebida, com comida, né? São José é o cara para isso. Vamos pedir a intercessão dele para as pessoas, para nós ganharmos a temperança, junto com a castidade, né? A castidade ajuda no namoro do casamento. Hoje em dia eu ouço tantas reclamações, o meu marido nem olha nos meus olhos, não conversa comigo, eu me sinto um objeto. Isso é falta de castidade. A castidade é que vai te dar a capacidade de primeiro dialogar, né? Você está linda, meu amor. Você está diferente hoje. Eu senti sua falta hoje no trabalho. Pensei em você na época do nosso namoro, nosso casamento. Como foi especial para mim. Pronto, já ganhou, mulher. Mas não, já chega e já, né? Pode hoje, né? Não, tem que ter castidade. A castidade te faz doar-se. O amor semelhante ao da Trindade. São José ajuda. Então São José é bom para tudo, né? Para a alma é igual garrafada. Cura tudo da alma. Então eu diria que para vocês, se não são devotos a São José, que a partir de hoje, eu vou tirar foto, eu tenho vários livrinhos de devocionário a São José, de todos os tipos de oração possíveis, imagináveis e inimagináveis. E várias novenas que vocês podem, são baratinhos os livrinhos, arrumam uma imagem de São José pela família, a unidade na família, perseguições da família, dentro da família, ele que é quem protege contra as perseguições de Herodes, não foi? Então ele protege a sua família contra o mal, tudo, é um homem extraordinário. Então vamos hoje abrir o coração para São José, para que ele tome conta das nossas vidas, da nossa família, da nossa paróquia. Eu vou consagrar o cálice daqui a pouco, lembra do cálice? Esse cálice foi o Espírito Santo que comprou. Porque quando eu comprei, eu achei que era junto com a âmbula, o valor parecia que era um... E depois a gente descobriu que o valor era só do cálice. Aí ficou eu e o Evilás chorando. Como assim que nós pagamos o valor? Aí quando chegou o cálice, nós falamos, uau, Jesus merece, né? Então hoje nós vamos abençoar o cálice e depois eu vou consagrar o cálice a São José. Para que assim como ele carregou Jesus, que ele carregue também o Jesus eucarístico aqui nessa paróquia. Ok? Convenci a ser devoto de São José ou não? Todo mundo vai ser devoto de São José? Depois eu vou mandar também nos grupos as orações digital, né? Mas tem os livrinhos maravilhosos. Eu sempre termino a novena, acabo, já começo outra. E tem um amor a São José enorme, enorme.